tem pessoas que estão esperando. Eu e você estão esperando. Tem pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. Por quê? Porque a gente às vezes está com medo. A gente às vezes está com medo de falar dessa palavra. Em meio às adversidades, em meio às circunstâncias. Eu estava conversando hoje com um irmão e disse assim: louvar a Deus, falar que Deus é bom na igreja, quando aquele louvor tá, quando as situações estão todas favoráveis, é bom demais. Mas e quando o dia ruim bate na sua porta? Quando o dia mal chega na porta de cada um aqui, como é que a gente reage? É nessa hora que Deus quer ver como minha fé e a sua vai reagir a esses momentos. Nas adversidades, a gente vai aprender aqui na Bíblia com a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor dos cristãos, mas até Jesus ter um encontro com ele. Até Jesus ter um encontro verdadeiramente com o apóstolo Paulo. Ele disse: Paulo, por que tu me persegues? E às vezes a gente, trazendo aqui já o começo da história do apóstolo Paulo, as adversidades que batem na nossa porta, as pessoas querem nos perseguir, e a gente pergunta: por que isso, Jesus? Por que depois que eu aceitei você, depois que eu decidi viver teu plano, as adversidades começaram a vir com tudo na minha vida? Os problemas começaram a atacar. Sabe por quê? Porque o diabo, o inimigo, tem medo que a gente descubra o verdadeiro propósito para que a gente está nessa terra aqui. Porque quando a gente descobre o verdadeiro propósito, não tem adversidades, não tem circunstâncias, não tem um dia mau que vai nos parar. Porque Deus já sabe qual é o nosso futuro. E quando a gente está naquela intimidade com o Senhor, quando a gente está meditando na palavra do Senhor, quando a gente está renovando nossa mente, não tem urso, não tem leão, não tem gigante que fique na nossa frente. Porque a palavra de Deus é que vai prevalecer. O nome de Jesus é que está acima sobre toda a adversidade. O nome de Jesus é que está acima sobre cada circunstância. Qual é o teu gigante? Qual é o meu gigante hoje que está gritando nos nossos ouvidos? Quando a gente aprende e clama o nome de Jesus, como a Bíblia diz em Salmos, depois eu voltar para a história do apóstolo Paulo. Salmos 91, 14 e 15. Só porque você me ama, só porque você me conhece, eu vou livrar você de qualquer problema e ainda vou cobrir você de honra. Olha que maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. Se a gente pegar esse versículo e a gente já ter essa clareza, ter esse... Olha, é Deus falando comigo e com você nessa noite. Salmos 91, 14 e 15. Só porque você me ama. Quem é que ama Jesus aqui? Porque quando a gente decide escutar a palavra, quando a gente decide os planos dele prevalecer sobre os nossos, e não os nossos mais, quando a gente deixa nossos planos morrer, a gente está dizendo assim: Jesus, eu te amo. Eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Quando a gente decide buscar mais de Deus, o que é que a gente está fazendo aqui? Buscando mais de Deus. Porque não é só para a gente, é para outras pessoas também que precisam conhecer essa palavra. Mas o que é que Jesus está dizendo? A palavra está dizendo: só porque você me ama, só porque você está me buscando, eu vou livrar você de qualquer problema. E eu pergunto nessa noite: qual é o problema que tu está passando? Foi tu que se meteu nesse problema? Ou você, ou a adversidade veio e bateu na sua porta, ou lhe caluniaram, ou lhe colocaram dentro desse problema. A palavra está dizendo aqui que ele vai livrar você e vai cobrir você de honra. Olha que maravilhoso. E por que a gente anda amedrontado às vezes? A gente anda com medo do amanhã. Porque Jesus disse que não é para a gente estar se preocupando com o dia de hoje. Cada dia tem seu mal. Mas como é que a gente vai enfrentar esse dia mal? Com a palavra. E com o escudo da fé e com a palavra revelada, para a gente combater, como a Bíblia diz em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas renovai a mente, para saber qual é a boa, a perfeita e agradável do Senhor. Ei, o que é que você vai viver de economia? Você vai viver de jornal? Você vai viver,
esse presidente aqui, esse prefeito aqui não faz nada pela cidade, esse presidente aqui, ei, minha vida e a sua não é mais dirigida por presidente. A gente precisa de uma pessoa com leis para favorecer a gente, com, tipo assim, precisa que governe bem. Mas e se tiver um que não governe bem? Tu vai depositar tua confiança, vai depositar tua esperança nele? E é valores invertidos que tá. A gente tem que depositar no grande eu sou, tem que depositar nessa palavra aqui. Não é economia, não é jornal que vai falar o que Deus vai fazer na minha vida e na sua. Não é a economia, não é o jornal que vai decidir o meu futuro e o seu. Ei, o meu futuro e o seu. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, eu é quem sei. Os planos que eu tenho para vocês são planos de paz e de prosperidade, e não o fim que vocês querem dar a vocês mesmos. Mas a gente tem que meditar, meus irmãos e minhas irmãs, na palavra, assim como Josué falava. Ei, se tu quer ir bem, medita nessa palavra, de dia e de noite. Está dizendo o quê? De dia e de noite, é toda hora, é uma renovação de mente. Mas como é que eu e você quer enfrentar os problemas? Como é que eu e você quer vencer as adversidades se a mente não está renovada? Tem que estar renovada, meus irmãos, porque de Gênesis a Apocalipse, Deus não perdeu nenhuma batalha. E tu acha que é logo na minha e na tua vez que ele vai perder? Aleluia! Ei, vamos firmar nossa vida como uma árvore. Quando ela vai, ela cava, cava, cava para baixo. O quê? Porque ela está aprofundando as raízes dela. Aleluia. Então a minha vida e a sua tem que ser assim. Nossa vida tem que ser edificada o quê? Na rocha. Quem é a rocha? Nossa casa, nossa vida tem que estar edificada na rocha que é Cristo. Porque os ventos vão balançar, vão vir contrários. Mas aquele que está firmado na rocha que é em Cristo, ei, vamos balançar. Enverga, enverga, mas não cai. Não cai. Não cai. Vai ser desse jeito. Mas se nossa vida estiver firmada na areia, quando vir qualquer ventinho contrário, vai derrubar a gente. Então, nessa noite aqui, tua vida está firmada em quê? Minha vida está firmada em quê? Porque se estiver firmada em Cristo, vamos sair vitorioso. Mas se a gente tivesse se firmando, quero saber como vai ser o governo amanhã, quero saber quem vai entrar amanhã, quero saber se não vai sair isso aqui, quero saber como é que vai ser a economia daqui a um ano, quero saber como é que está falando os relatórios. Ei, cala essas circunstâncias, porque a Bíblia diz o quê? Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, o combustível para agradar a Deus é fé. Ei, pega as palavras que Deus já depositou na tua vida, que já profetizou sobre a tua vida. Homens e mulheres de Deus, eu garanto aqui que todos aqui já receberam uma palavra de uma mulher e de um homem de Deus. Mas a gente tem que o quê? Misturar com fé. Porque Deus está dizendo aqui que é impossível. Se você não misturar essas palavras, sua vida diariamente com fé, e nada vai acontecer na minha vida e na sua. Mas deixa eu te falar outro versículo aqui, que esse versículo eu amo. E você, se você puder, você anota esse versículo para a sua vida e crava. E toda vez quando vier as coisas contrárias, você diz, epa, eu vou declarar esse versículo na minha vida. Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que a gente espera e a prova do que a gente não vê. Ei, fé é a certeza. Tá dizendo que é uma certeza. Não é dúvida. Deus não age em dúvida. Deus age quando você tem a certeza. Opa, se o Senhor me prometeu, vai ser assim. Se o Senhor disse que vai ser... Se o Senhor disse que eu sou curado, eu sou sarado e curado, porque a palavra é que me garante. Se o Senhor disse que eu sou próspero, eu sou próspero. Se o Senhor me diz que o Senhor tem grandes planos para mim, eu creio nisso. E Deus não depende de economia, Deus não depende de momento favorável, porque Ele é Deus. Eu e você não é Deus, mas Ele é Deus. E Ele faz mesmo assim para confundir os sábios, para confundir as coisas desse mundo mesmo, porque Ele faz no momento dele. Ele faz em meio de uma crise. Porque para a gente não tem crise, mas para o mundo tem. Mas ele faz no meio de uma crise, ele faz no meio de uma pandemia, ele faz no meio quando a economia está toda estourada. Para o quê? Para a glória ser dele. Porque se tem uma coisa que Deus não divide,
é a glória. Toda honra e toda glória é para ele. Tudo que a gente faz de bom vem dele. Tudo que a gente faz de bom vai voltar para a glória dele. Aleluia. E tem pessoas que vão olhar para a minha vida e para a sua e vai dizer: opa, se fulano venceu aquela adversidade, eu vou vencer. Mas como é que ele vai vencer? Na palavra, meus irmãos. Não tem outro remédio. É a palavra de Deus que funcionou funciona há mais de 2.000 anos atrás e continua funcionando a cada vez mais. Mas para as adversidades, as circunstâncias não parar em você, a gente tem que estar firmado. Vou dar outro exemplo aqui da gente estar firmado. Um dia desse eu estava malhando e tem um prédio que está sendo construído. E Deus falou comigo. Passou meses ali sem subir nada. E só o povo cavando, 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 vários meses cavando. E eu disse, esse prédio não sobe não. E Deus falou, olha meu filho, é porque tem que ter uma fundação forte. Tem que ter bases fortes. Porque se não cavar, quando aquele prédio subisse sem estrutura, sem raízes, ele ia desabar, ele ia cair. E a minha vida, e Deus falou, olha filho, é por isso que a gente tem que se firmar, você tem que me buscar, você tem que orar, você tem que, como disse assim, tem que cavar mesmo, a nossa vida tem que estar meditando nessa palavra, porque só assim a gente vai passar pelas adversidades. E quando a gente tem raízes fortes, nossa vida está forte no Senhor. Ei, nada derruba eu e você. Isso não é soberba que eu estou falando. Isso é poder de Deus para a minha vida e para a sua. Aleluia. Aleluia. E a gente vai aprender aqui com a vida do apóstolo Paulo. Que homem fantástico aquele. Um homem que era perseguidor da igreja de Cristo, mas quando Jesus teve um encontro com ele agora começou a ser o quê? Um pregador da palavra. Um homem que saía libertando agora. Mudou agora a chave. Aleluia. A gente aprende que Paulo, nada parava ele, sabe por quê? Porque ele tinha a certeza que ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus para pregar a palavra. Ele foi chamado por Deus para onde tinha as obras de Satanás, ele ir lá e destruir. E é assim que minha vida e a sua tem que ser. A gente não tem que ter medo do inferno. Ei, quando um homem, uma mulher, cheio da palavra, cheio do Espírito, decide falar assim, epa, naquelas trevas ali, eu sou luz. E aonde a luz chega, vai sair, vai clarear tudo. Porque a luz de Cristo que resplandece na minha vida e na sua é que tem que prevalecer. Aleluia. E não é adversidade, não é circunstâncias que vai parar a gente. Não é pessoas. E na vida do apóstolo Paulo foi assim. O apóstolo Paulo foi açoitado. O apóstolo Paulo passou por naufrágios. E o que é que acontecia? Nada disparava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava no naufrágio. E ele foi parar o quê? Sobreviveu a um naufrágio. Um dos naufrágios, né? Que ele teve foi 2 ou 3, se eu não me engano. E ele foi parar o quê? Na ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, ele pegou uns gravetos e foi acender a fogueira. Quando foi acender a fogueira, para jogar no fogo, o que é que saiu do fogo? Uma víbora. E a víbora atacou o quê? A mão do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo ficou murmurando. O apóstolo Paulo disse, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu vim do naufrágio e agora uma víbora vai me atacar? Não, não. O apóstolo Paulo fez assim, ó. Sacudiu e jogou ela de volta no fogo. E continuou o quê? A cumprir o seu chamado, o chamado divino que Deus tinha na vida dele, que Deus tinha confiado na vida do apóstolo Paulo. E o foi que aconteceu naquela ilha ali. Quando a víbora estava mordendo, o povo disse, eita, esse cabo é um amaldiçoado, porque sai do naufrágio e não está querendo deixar ele viver. E agora a víbora vai e morde ele, mas só que tempos depois, o que foi que aconteceu? O apóstolo Paulo não morreu. Quem morreu foi a víbora. E em meio àquilo ali, o povo começou a perguntar, esse homem é um Deus? Olha como mudou já a situação. E naquela ilha ali, o que foi que aconteceu? Onde era para o apóstolo Paulo morrer, onde era para o apóstolo Paulo ficar se lamentando,
murmurar contra Deus, que murmuração Deus não gosta. Murmuração Deus não gosta, nem que vá da minha parte, nem da sua. Então, quando a gente murmura, a gente está dando oxigênio ao diabo. Então, vamos ter cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente não estar murmurando. Eu sei que quando a circunstância vem, a adversidade vem, é difícil a gente manter a alegria. É difícil a gente dar aqueles pulos na igreja como dá. Aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu te falar, quando a gente descobre o poder que está no louvor, o poder que está na alegria, porque se na Bíblia diz o quê? Que Deus ele ri do trono dele, das nações. Então, se eu e você, como a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, eu e você é a imagem e a semelhança do Pai. O que é que fala lá? Façamos a imagem e a semelhança e domine ele os problemas. Ei, então se eu e você é a imagem e a semelhança, então por que a gente está andando triste? Aí o povo olha para mim e para você e diz, ô gente, se aquele crente tá ali, só anda triste, só anda murmurando, para que eu quero conhecer o Deus dele? Aleluia. Então, em meus as adversidades, vamos botar nosso louvor para fora. Bote o seu melhor louvor, porque Deus está escutando. Eu sei que por dentro pode estar doendo. Eu sei que por dentro pode estar assim, homem, eu não quero mais avançar não. Deus escolhe eu estar aí, mas Deus diz, é você que eu escolhi. E você tem que se levantar. Uma força que você nunca pensa que você tinha. Você tem que se levantar no meio daquela adversidade, no meio daquela circunstância e louvar a Deus. Senhor, eu confio em Ti. Tu é poderoso para me livrar dessa situação. Tu é poderoso para derrubar esse gigante. Tu é poderoso para me livrar dessa situação. E assim, quando a circunstância estiver batendo na sua porta e você está entregando seu louvor ao Senhor, o que é que Deus vai olhar de lá e vai dizer? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para o meu filho, por minha filha, porque ele está me dando louvor. Ele está no meio da adversidade. Ele está no meio da circunstância. Aleluia. E ele está dando glória. Ele está rindo. Nada mudou a alegria dele. E o inimigo, por outro lado, perturbado. Porque se tem uma coisa que deixa o inimigo perturbado, é quando a circunstância bate na minha porta, a tristeza quer vir bater na minha porta e na sua e a gente ri. Oh, Deus é poderoso, Deus é grande. E a gente não deixa descer para nosso coração. A gente entrega ao Senhor. Senhor, você pode chorar para o Senhor, mas vou dizer um negócio. Diante da adversidade, diante da circunstância, enfrenta esse gigante da altura que você é, a altura que Deus já determinou para você. Você é a imagem e a semelhança do Pai. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para estar aí com depressão. Você não nasceu para estar com ansiedade. Você nasceu para se levantar. E quando você se levantar com ousadia, se levantar com fé, você vai ver o poder de Deus operar na sua vida. É um poder disponível que já tem na minha vida e na sua, mas a gente não tem ainda, às vezes assim, a gente às vezes fica sem conhecimento do poder que está disponível já para mim e para você, mas quando a gente descobre esse poder que está na minha vida e na sua, ei, maior que está em nós do que o que habita no mundo. Aleluia! E o apóstolo Paulo descobriu esse poder. E ele começou o quê? Em meio às adversidades, em meio às circunstâncias, ele começava a dar louvor ao Senhor em tudo. A gente vê aqui em Atos 16. Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam lá na praça lá. Estavam lá e tinham o quê? Tinha um espírito imundo lá fazendo adivinhações lá na praça. E os magistrados da lei estavam ganhando dinheiro, enganando o povo, através daquela mulher. E o que foi que Paulo e Silas fez? Paulo e Silas foi lá e expulsou aquele demônio daquela mulher. E os magistrados da lei ficaram indignados, ficaram chateados com Paulo. E o que foi que fizeram? Açoitaram Paulo e Silas em praça pública. Mas Paulo e Silas não murmurou. Paulo e Silas podiam ter falado, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou fazendo o que o Senhor me pediu. Eu estou pregando a tua palavra. Eu expulsei o espírito agora e vem agora retaliação contra a minha vida. Eu agora sou açoitado. Não, não, não. Paulo e Silas foram levados, depois de uma surra, depois de um açoite,
no meio de todo mundo. Eles foram levados para a prisão. Mas quando chegou lá na prisão, eles prenderam dos pés ao tronco, mas não tamparam a boca deles. Aleluia! E o que foi que aconteceu? Paulo e Silas, naquela situação, onde parecia ser o fim para eles, no fim do túnel, Paulo e Silas, naquele escuro, naquele calabouço preso, sabe o que foi que eles fizeram? Eles decidiram louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. E a Bíblia diz que à meia-noite, cadeias se romperam enquanto eles louvavam. Ei, decida louvar a Deus no meio do problema e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque Paulo e Silas não baixaram a cabeça, eles não murmuraram. E o que foi que aconteceu? As cadeias se estremeceram. Aleluia! E os outros presos abriram as celas também. E o que foi que o chefe da guarda veio? Disse, o que está acontecendo? É um terremoto, tudo. E o que foi que aconteceu? Através daquela situação, chegou salvação para aquele soldado ali. Aleluia. Então é isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua. No meio das adversidades, quando a gente decide fazer o que é certo, decide fazer o que a palavra de Deus fala, pessoas vão ser alcançadas pelo meu testemunho e pelo seu, pelas atitudes que a gente tem de fé, pelas atitudes de não baixar a cabeça, pelas atitudes que todos os homens aqui e mulheres de Deus que venceram as batalhas, eles entregaram louvor ao Senhor, ainda que viessem exércitos, ainda que viessem tudo para derrotar eles. Mas ele disse, epa, eu descobri essa arma forte que eu tenho ao meu favor, é o louvor. É o louvor, e eu vou louvar o Senhor a todo momento, quando a circunstância bater, quando as coisas estiverem boas, porque é o louvor que agrada a Deus. Ei, quando eu e você tá louvando, o nosso louvor tá subindo, como aroma suave ao Senhor. Aleluia! E não tem inferno que fique de pé quando um homem ou uma mulher está louvando, mesmo no problema. Deus vai mandar os anjos dele. Deus vai mandar os anjos dele para a minha vida e para a sua, para nos livrar desses problemas, dessas adversidades, quando a gente decide fazer o que é certo. Para agradar a Deus, é louvor, a oração e meditar na palavra, porque quando a gente medita na palavra, a verdade vai chegando na nossa vida e jamais a gente vai ficar aprisionado nas mãos de Satanás. A gente vai desfrutar do que esse manual, a Bíblia é um manual que tem para a minha vida e para a sua. Deus deixou um manual para que a gente vá bem sucedido. Você quer ser bem sucedido em qual área da sua vida? Em todas? Então, bote em prática a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus é infalível, ela não falha. Aleluia. Então, nessa noite, eu espero, meus irmãos, para a minha vida e para a sua, que quando o problema vier, bater na nossa porta, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai rir. Ei, é loucura mesmo para o mundo, porque a gente está andando na contramão desse mundo. Enquanto o mundo aí está preocupado, quando a circunstância, quando o problema bate na porta, na minha porta e na sua, o mundo vai chorar, o mundo vai entrar em desespero, vai dizer, eita, acabou, acabou. Mas se conhecesse a Deus e entender que era só uma vírgula que Deus está botando, não é um ponto. Deus não tem um ponto na minha vida e na sua. Sabe por quê? Que nossa vida vai brilhando cada vez mais, até chegar o dia perfeito. Qual é o dia perfeito? O dia perfeito só é quando a gente for morar no céu. Aleluia. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, a gente tem que cada vez alimentar nosso espírito. É tirando a carne e prevalecendo o espírito. É tirando mais da gente e botando mais de Deus. Menos da gente e mais de Deus. Menos da gente e mais de Deus. E quando a gente vai fazendo isso diariamente, a gente vai brilhando cada vez mais. A gente só vai ser perfeito quando for morar com Jesus. Mas enquanto a gente estiver nessa terra aqui, se a gente perdão, quiser ser bem sucedido, porque a palavra de Deus garante o quê? Que somos mais que vencedores. Não é vencedor, somos mais que vencedores. Então, ao momento que a gente praticar tudo que tem na Bíblia aqui,
Aleluia. A gente vai sair vitorioso. A gente vai atravessar o outro lado e vai cantar o hino da vitória. Aleluia. E para terminar, vou deixar só mais um versículo aqui. Marcos 11:23. Esse versículo, quando Deus trouxe a revelação para meu pastor Adilson, e eu peguei esse versículo para a minha vida, muita coisa mudou na minha vida para enfrentar os problemas, enfrentar as adversidades. Marcos 11:23 diz o quê? Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê em seu coração, assim será. Ei, está dizendo alguém. Alguém tem alguém aqui? Aleluia. Não está dizendo que é o pastor, não está dizendo que é o padre, não está dizendo que é o presidente, não está dizendo que é o prefeito, não está dizendo que é João Paulo, não está dizendo que é Damião, não está dizendo que é Eline, não está dizendo que é Irenice, está dizendo alguém. Todos aqui é alguém. Então, abra sua boca. Não vai enfrentar o seu gigante de boca fechada. Porque ao momento que você for enfrentar o seu gigante de boca fechada, você já perdeu essa batalha. Aprenda, a gente tem que aprender com a história de Davi. Aleluia. A história de Davi, o que é que acontece? Davi, quando foi enfrentar Golias, Davi, antes de enfrentar fisicamente, Davi, aquele gigante, o Golias, ele falou o quê? Quem é você que vem me afrontar? Um franzino, um garoto que não tem nem tamanho, não tem nem como segurar uma armadura. Aí o que é que o gigante estava falando? O inimigo estava usando o gigante para o quê? Para acalar Davi. E é desse jeito que as circunstâncias, as adversidades vêm na minha vida e na sua, vêm com tudo, para nos calar, para nos tirar a nossa alegria, para não dar nem tempo de meditar na palavra. E o que foi que aconteceu? Davi falou o quê? Davi enfrentou, falando, ei, você aí, você pode ter essa altura, estou falando nas minhas palavras agora, você pode ter essa altura, pode ser o que for, mas em nome do Senhor, eu vou derrotar você. Em nome do Senhor, eu vou cortar sua cabeça. Aleluia. Então você vê que a batalha começou antes. Não começou não começou quando Davi e os gigantes começaram a se enfrentar fisicamente. Não, mas começaram a trocar palavras. E essas palavras foram lançadas a vitória já na vida de Davi. E o que foi que aconteceu? Quando Davi foi enfrentar o gigante. Aquele gigante de 3 metros. E Davi bem pequeno. Aleluia. Mas Davi disse o quê? Em nome do Senhor. E Davi pegou o quê? 3 pedras. E o gigante partiu para cima de Davi. Mas quando Davi jogou uma pedra. Aleluia. Jogou na testa do gigante. Aquela testa ali não é. Perdão, aquela pedra ali não era uma pedra normal. Ali era o cometa do Senhor. Ali era a pedrada do Senhor. Aquelas palavras de fé que Davi tinha lançado já. Aleluia. E aquelas palavras de fé que Davi lançou, com o poder de Deus, derrubou aquele gigante. E quando derrubou, Davi cortou a cabeça daquele gigante e o Senhor deu a vitória a Davi. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter cuidado no que a gente está declarando sobre nossa vida. Porque, certamente, em Provérbios 18:21 diz o quê? Palavras têm poder de vida ou de morte. Os que bem usar vai comer do seu fruto. Então, você vê aí que Davi usou as palavras certas. E ele comeu do fruto dele. Eu pergunto para mim e para você, qual é o fruto que a gente tá lançando na nossa vida? O que é que a gente está vivendo? A vida que eu e você tá vivendo, tá boa? Se não tiver, vamos olhar o que a gente já lançou nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Mas tem uma coisa boa, se a gente lançou palavras negativas, se a gente lançou palavras que não era o que Deus queria, tem como a gente mudar hoje mesmo. É só a gente se arrepender e dizer, Senhor, me perdoe pelas aquelas palavras que eu lancei, mas agora eu quero ter uma colheita diferente na minha vida. Eu quero minha vida assim, eu quero minha empresa assim, eu quero minha família assim, eu quero meu marido assim, eu quero minha mulher assim, eu quero minhas finanças assim, eu quero meus filhos assim.
porque é o momento que a gente declarar, as coisas vão acontecer, porque o reino espiritual está escutando tudo. E a gente planta, planta, planta e vai colher. Mas também assim, às vezes a gente quer plantar em um dia e já quer colher no outro dia, ou então quer colher na mesma hora. É uma plantação diária. A nossa vida com Deus é uma plantação diária. A nossa vida com fé é uma plantação diária. Não é você plantar instantâneo, não. Não é mágica, não. É a palavra de Deus que governa a nossa vida. Então, assim, vamos plantar, e no momento certo, Deus vai fazer as coisas na minha vida e na sua. Porque Jó 42:1 diz o quê? Sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados na minha vida e na sua. Ei, nenhum dos planos do Senhor vai ser frustrado na minha vida e na sua, se a gente andar em obediência, se a gente agradar o Senhor, se a gente agradar, praticar a palavra. Ei, nenhum aqui vai ser derrotado, porque a Bíblia diz que somos mais que vitoriosos. Amém? Aleluia. Então, espero que essa palavra aí tenha sido uma palavra do coração de Deus para cada vida aqui, e que a gente possa ver aonde a gente está errando e o que a gente precisa melhorar. Alguns, essa mensagem aqui foi o quê? Foi uma vacina, e para outros foi um remédio. Então, vamos ter cuidado, vamos estar atentos e vamos vigiar, tá certo? Deus abençoe a todos.